Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossos estudos. Vou compartilhar com vocês minha tela. Isso. Todos já me conhecem, sou a professora Eline. Esses dias nós vamos trabalhar um pouco da disciplina de matemática. Esta semana nossa meta é confatoração. Tá aí o cronograma da semana. Objetivos da semana em relação à matemática são situação-problema, cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos, tá? Nós vamos trabalhar com a habilidade H21 e H22, que é matriz referencial de matemática e as tecnologias do Enem. Este assunto é um assunto que alguns alunos amam, outros odeiam, mas precisamos abrir nossos olhos e vamos associar este assunto com figuras geométricas, tá? Para torná-lo mais dinâmico, mais prático. Gostaria que vocês já iniciassem esse questionamento e fossem fazendo as anotações. No nosso próximo momento, eu vou ler as respostas de vocês, porque essas atividades eu vou deixar postada lá no nosso portal, tá? Na nossa plataforma digital. O que significa fatorar para você? O que significa fatoração? Vocês lembram desse assunto? Vocês começaram a estudar fatoração, acredito que no 7º ano, tá? Aqui está a clássica expressão, a soma de dois quadrados, ou quadrado da soma, e é uma expressão algébrica, o seu resultado. Vamos associar com nossas figuras geométricas. Vamos explorar o fator comum na expressão, tá? Dada essas duas figuras, um quadrado e um retângulo, vocês precisam relembrar a área das figuras geométricas, as principais, tá? Trapézio, quadrado, retângulo e triângulo. Coloquem anotações também, tá? No portal vou deixar essas formas escritas, que facilita a nossa vida. Na próxima aula eu também vou usar o quadro, para que a gente possa fazer as demonstrações de nossas aulas. Eu gostaria que vocês fizessem o cálculo da figura em vermelho. A figura em vermelho, ela é um quadrado. Lembram da área do quadrado? Lado vezes lado. A área da figura laranja é um retângulo. Retângulo é lado vezes lado também, ou como vocês queiram chamar, base vezes altura. Então, a área da figura em vermelha, x ao quadrado. A área da figura laranja, x, y. E a soma das duas áreas? X ao quadrado mais x, y. Já descobriram o fator comum? Acredito que sim. Vamos agora trabalhar com a mesma figura, só que ela estará junta. Formamos agora um retângulo. A pergunta é: como posso expressar as dimensões do lado do retângulo formado? Como posso representar o cálculo da área do retângulo formado? Ora, o lado maior é representado por x, y, e o lado menor, x. A área dessa figura será o lado que eu acabei de chamar menor, que é o x, né? Vezes o lado maior, que é nossa base, porque este lado é igual a este, que é xy. Façam por gentileza a multiplicação de x vezes, abre parênteses, x mais y, fecha parênteses. Monte essa equação. Encontraram o valor? Creio que sim. X ao quadrado mais xy
Y foi o mesmo resultado que nós encontramos aqui, na soma das áreas. Não foi isso? Ótimo. Agora, tem uma parte prática. Essa parte prática, eu preciso que vocês leiam, façam as anotações no caderno de vocês e deixem também lá na área de vocês para as respostas, tá bom? Tudo no portal. Deixa anotado no caderno e deixa também lá no portal, tá? No nosso próximo momento, eu volto fazendo esta correção detalhada usando o quadro. Agora nós vamos trabalhar o caso do trinômio quadrado perfeito. Não se assustem com o nome, foquem nas figuras. Mesmo antes de ler as observações, eu gostaria que vocês fizessem uma análise das figuras divididas. Então, aqui nós temos não parece, mas é um quadrado, tá? Ó, x. E nós temos vários retângulos, xy e quadrados amarelos menores. Veja que dinâmica prática. Qual a área da figura vermelha? Qual a área da figura laranja? Qual a área da figura amarela? Tá? X ao quadrado, área da figura vermelha, xy da laranja, y ao quadrado da amarela. Agora, faz a soma de todas as áreas. Como ficaria? X ao quadrado mais, quantos retângulos nós temos? 4. 4 vezes xy mais quantas figuras amarela nós temos aqui? 4. Mais 4y ao quadrado. Anotaram? Ótimo. Mais uma atividade. Preciso agora que vocês observem, assim como foi feito aqui, a figura estava separada, juntamos, deu o mesmo valor. Agora, usando o mesmo raciocínio, descubram, já está junto, perdão, a figura já está toda juntinha, né? O que vocês vão fazer? Quais são as medidas do lado? Isso é atividade de casa. Como posso calcular a área do quadrado formado? Comparando a expressão, que expressão? Esta expressão aqui, com a expressão que vocês vão encontrar aqui. Elas são iguais? São diferentes? Façam as anotações de vocês. Esta é a atividade de casa. Vamos além. Fatorar polinômios a partir da utilização do Tangram. Vocês já ouviram falar do Tangram? A proposta é abordar os conhecimentos anteriores de forma lúdica e divertida. O Tangram já era um objeto conhecido na China por volta do século 7 a.C. Ele é um jogo figurativo do qual não se conhece nem o autor, tá? Não se conhece o autor, nem precisamente quanto tempo existe. O que vocês vão pegar? Uma cartolina ou uma folha de chamex normal e vão transcrever esta figura, tá? E o que vocês precisam fazer? Vocês precisam nomear para cada lado um valor. Como a gente não conhece, a gente vai determinar uma letra, tá? Vocês podem usar o exemplo de x, y, tá? Fiquem à vontade. Lembrando que observem a figura, porque, por exemplo, este lado é igual a este, né?
Vocês já têm alguns fatores comuns nas futuras expressões. E a partir do Tangram, o que vocês vão fazer? Vocês vão formar essas figurinhas aqui, tá? Eu quero que vocês formem essas figuras. Aqui está o exemplo do papel recortado, certo? Lembra que eu pedi, eu estou fazendo algumas pausas, porque é muito complicado, tá? A gente sem esse contato direto com vocês. Deixa eu mostrar para vocês algo que vai ajudar vocês a determinarem incógnitas, valores, para esses lados da figura. Estão vendo o que aconteceu aqui? Vocês vão imaginar a mesma coisa sendo que no Tangram de vocês, tá? Pode usar essas letrinhas. Formem essas figuras geométricas. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é formar essas figuras geométricas, certo? Após formar essas figuras geométricas, vocês vão escolher a que ele propõe que tirem fotos e etc e tal. Mas construa um Tangram conforme as explicações dadas anteriormente de um quebra-cabeça, tá? Quando vocês formarem a figura, eu havia pedido para vocês determinar quais incógnitas vocês vão colocar aqui. Isso fica livre, tá? Vocês podem escolher qualquer incógnita, por isso que não vai ser igual de um aluno para outro aluno. Forme todas as figuras desse Tangram, de exemplo aqui. Depois escolha uma dessas figuras para vocês demonstrarem a expressão algébrica, tá? Aqui ele sugere que vocês usem esta figura, mas eu vou deixar aberto para vocês usarem qualquer uma das figuras. Parece complicado, mas faça nesse passo a passo que eu estou orientando vocês. Pode usar esta cópia, que vai no material de apoio de vocês. Antes de recortar, coloque valor, né? X, Y, B, A, C. Determine o valor de cada um destes. Recortem, formem as figuras, fotografem, escolha uma figura e, por fim, diga qual foi a expressão algébrica que você encontrou, tá bom? Temos também essas duas atividades, são atividades de Enem vestibulares, atividade também para casa. E para vocês, uma sugestão de filme, O Homem que Viu o Infinito. Eu já assisti esse filme, ele é fantástico, lindo, 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 tá? Assistam também. Bons estudos, se cuidem. Esperamos que tudo isso passe em breve e o mais importante agora é a nossa saúde. Esses momentos remotos, nós sabemos que todos têm dificuldade, nós temos dificuldade. Sentimos falta de vocês, mas o melhor no momento é cada um no isolamento, no aconchego de seu lar, sobre os cuidados dos pais e das mães, tá bom? Muito obrigada por hoje, até a próxima.